primeiro lugar, eu fico pensando, né, as coisas desaparecem do noticiário, né? Por exemplo, a história do metanol, né? Cadê a história do metanol, né? Como é que está isso? A gente tem acompanhado, os balanços continuam saindo. A gente tem até esse momento 6 mortes confirmadas por contaminação de metanol no estado de São Paulo e 2 em Pernambuco, né? Outras 10 mortes estão sendo investigadas, sendo 4 em São Paulo, 3 em Pernambuco, uma no Mato Grosso do Sul, uma na Paraíba e uma no Paraná. Essa aí é a nossa arte, falando sobre os casos que são notificados e também em investigação. Isso aqui é o Brasil inteiro. Isso aí foi o Ministério da Saúde que divulgou esses dados. A fonte é o Ministério da Saúde. O Brasil como um todo tem 148 notificações registradas, 41 casos confirmados, 107 em investigação, 469 casos descartados, né? E os casos confirmados se concentram aqui. São Paulo, maior número, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. O que tem de novidade também, tem a arte de São Paulo, pode colocar aí pra gente. Aí, ó, São Paulo, que é onde é o epicentro desse caso aí, 90 casos de intoxicação, 6 mortes confirmadas, 33 casos confirmados, 339 casos descartados. Informação importante disso, hoje Polícia Civil faz uma operação, estão seguindo nessas operações, 7 mandados de busca e apreensão contra fabricantes de bebidas adulteradas. E a ação é um desdobramento da operação da semana passada, que descobriu uma fábrica clandestina. Você acha que a resposta está sendo dada, José? Como é que você vê aí a resposta dos governos em relação a esse caso? Não, ainda não é, Fabiola? Há um déficit de explicação nesse caso. A Polícia Civil vai numa direção, a Polícia Federal vai noutra. Aqui e ali apresentam-se resultados. Agora, são resultados muito parciais que não explicam a difusão desses casos e o espraiamento, né? Estava em São Paulo, foi para outros estados. Houve também, agora, ontem, uma operação da Polícia Federal, chamada de Operação Alquimia, né? A Polícia Federal coletou amostras de metanol em 21 cidades. E o objetivo é fazer análises químicas para rastrear a procedência desse metanol que foi encontrado em bebidas falsificadas, né? Resta saber, a Polícia Federal deve ter lá garrafas recolhidas, como é que vai fazer esse cruzamento, né? Hoje é muito sofisticada o setor de perícia da Polícia Federal, muito sofisticado. Evidentemente, se eles estão coletando amostras de metanol, e estamos falando de 21 cidades, isso aconteceu agora, há menos de 24 horas, né? Eles vão poder fazer essa comparação para identificar. Ainda outro dia estava a Polícia Civil de São Paulo sustentando que não havia dúvidas quanto à origem, que com base lá numa batida policial feita numa das destilarias lá que falsificam bebidas, concluiu a Polícia Civil que a origem era mesmo a aquisição de metanol no posto de gasolina, e como o combustível estava batizado com metanol, aquele metanol acabou parando na bebida que foi consumida por essas pessoas que foram envenenadas, infectadas, né? A Polícia Federal parece ter uma pretensão mais ambiciosa, né? Está considerando que há contaminação por metanol em pelo menos 5 estados, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, está buscando essas amostras, fez as apreensões ontem de metanol para fazer o cruzamento e verificar a origem, né? Não parece ter abandonado a hipótese, a Polícia Federal, de que possa haver uma conexão com aquela importação de metanol feita pelo PCC para batizar combustível nos seus postos, nos postos de gasolina, onde o PCC lava dinheiro, não é, Fabiola? Então, como disse, não há uma explicação cabal, Fabiola. Há um déficit de explicação. A sociedade brasileira ainda está aguardando por essa explicação que contemple
todos os casos que estão sob análise de envenenamento, e como a consequência é muito grave, né? Morre gente, tem gente cega, vimos aí depoimentos muito aterradores, né, de pessoas que estão tendo que modificar, as que sobreviveram, as que morreram, as que sobreviveram estão tendo que readaptar as suas vidas, porque algumas ficaram cegas, inclusive, né? Então, as consequências são muito draconianas para que as pessoas se contentem com essas explicações mequetrefes que foram dadas até agora. Então, ainda estamos aguardando, Fabíola, por aquela explicação que seja convincente o bastante para que o brasileiro fique mais tranquilo, né? Eu acho até para contemplar a hipótese de que não se repita esse tipo de coisa, né? E eu acho que também em relação à questão econômica, né, Josias? Porque aqui em São Paulo, não sei como é que está aí em Brasília, mas aqui em São Paulo é visível o impacto disso na rotina de bares e restaurantes, né? Você vai nos lugares, as pessoas realmente, poucas bebem drinks, depende muito da região também, de São Paulo. Você vê, Brasília, houve um caso que depois ficou em dúvida se foi ou não foi, o rapper Hungria, né? E o clube que eu frequento, por exemplo, suspendeu a venda de bebidas. E não há uma preocupação muito em Brasília, não existe o ambiente de receio que há em São Paulo, né? Onde os casos foram mais... houve uma concentração maior de casos, né, de suspeita de envenenamento e tal, mas ainda que não tenha ocorrido uma proliferação de casos, também aqui em Brasília existe esse receio. E amigos meus que frequentam bar, eu não sou muito de ir a bares, não é? Mas ainda ontem fui ao lançamento de um livro e foi feito numa livraria que tem um serviço de bar, né? E ninguém tomou, Fabiola, ali nos arredores de onde eu me encontrava, ninguém tomou bebida alcoólica. Quem estava tomando bebida alcoólica preferiu a cerveja, né? Então tem o receio, mesmo nos lugares, nas cidades onde não há grande número de contaminações, de casos de envenenamento e tal, o receio é grande, né? Tá? As pessoas estão esperando por uma explicação. Por essa busca de explicações, de resolver, e nessa busca de resolver esse problema no Brasil de falsificação de bebidas, porque isso vem antes dessa história do metanol, né? Como a gente já falou aqui, desde a época que o Josias era adolescente e aqueles bailinhos em casa, a Cuba Libre era batizada e eles tinham receio disso. O Supremo Tribunal Federal começa hoje a julgar, inclusive, em plenário virtual, uma ação que discute a retomada de um sistema para monitorar a fabricação de bebidas alcoólicas. E essa disputa envolve o uso de um programa criado em 2008, que acompanhava em tempo real o volume de produção de cervejas, refrigerantes e águas engarrafadas. O objetivo era evitar fraudes fiscais, né? O sistema, que acabou desativado pela Receita, identificava a marca e tipo de produto, mas não avaliava a qualidade de bebida. A discussão agora envolve também a eficácia do mecanismo para rastrear a origem de bebidas. Então está rolando esse julgamento também no Supremo Tribunal Federal.